A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia. Nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus e também com foco para a Escola Bíblica Dominical. Amém? E vamos aí então a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né, que é a lição de número 13, a última lição do trimestre, a lição aí de número 13 da revista da CPAD, nossa revista aí de adultos da CPAD. Amém? Peço que você já deixe aí já o seu like, né, para ajudar a impulsionar essa lição aí no canal, tá bom? Deixa o seu like aí, se inscreve caso você não seja inscrito ainda, recomende a lição aí, né, para outras pessoas, tá bom? Ajude a gente a divulgar esse canal. Vou deixar na descrição aí o link para você acompanhar essa lição lá no nosso blog, o Clube da Teologia, tá bom? Nosso blog de estudos, né? E aí o link na descrição para você acessar essa lição lá no blog. E também, né, o link para você acessar essa lição, o comentário que eu fiz sobre ela. Lá no blog eu pego a lição, né, publico a lição e faço também um comentário sobre ela lá no nosso blog, tá? O nome do blog é o Clube da Teologia, o mesmo nome aqui do canal. Amém? Vamos então aí à nossa lição, a última lição do trimestre, lição da CPAD, lição de número 13, e o tema dessa lição é a leitura da Bíblia e a educação cristã. Lição para ser ensinada aí em 27 de março, né, no próximo domingo, né, aqui, né, que vai ser a última lição, e eu fico até alegre em poder concluir esse trimestre, porque foi um trimestre muito bom, tá? Assim, foram aulas de bibliologia, né? Lições voltadas para o ensino da Bíblia. Isso aí é muito interessante. A Escola Bíblica Dominical, ela é um seminário, né? Um seminário básico de teologia. E aqui fez um alinhamento com os cursos teológicos, né? Amém? Vamos aí então nessa lição, né? Sem mais delongas, tá? O título da lição é a leitura bíblica e a educação cristã. Separei aí na introdução, né? Na introdução já separei a parte que diz aí: a leitura e o estudo das escrituras servem de base para o conteúdo programático, tá? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: os professores da EBD devem se esforçar para manterem o hábito de leitura da Bíblia e também passar isso aos alunos, tá? Então a gente isso aqui é importante porque hoje em dia a gente está tendo um problema com as escolas dominicais, né? Porque muitos não querem, né, ir à escola dominical, está tendo uma evasão muito grande da escola bíblica dominical, né? Porque alguns alunos chegam ali e eles não veem no professor conteúdo para passar para eles, né? O professor vai lá e aí fica lendo a revista, tá? Alguns que tem conteúdo fica falando algumas coisas ali que não convém, tá? Então colocando, né, embolando a cabeça dos irmãos, colocando teorias próprias ali. Então a gente vê aqui uma importância do professor estudar a Bíblia, ler a Bíblia diariamente, tá? É sobre isso aqui que essa introdução já vem batendo, né? Para que o professor ele tenha esse costume, essa prática, tá? Essa doutrina na vida dessa disciplina, né? Tá bom? E não somente ler, mas ele também passar isso para os alunos, né? O aluno, como eu coloco aqui no comentário que eu fiz, o aluno precisa ver no professor conteúdo. Como é que o aluno vai ficar na escola dominical se ele não vê conteúdo no professor? Se ele vê que o professor está ali e o professor sabe tanto quanto ele, né? Então não adianta. Então você que é professor, escola dominical, então você se prepara para a aula, né? O nosso canal aqui é um canal para ajudar a preparar, né? O blog, o Clube da Teologia, o blog que eu publico lá, né, que eu administro, ele é uma ajuda também. Então você pega subsídios para a sua aula. Isso aí vai dar dar um destaque aí na aula. Bom, então vamos aí o primeiro tópico, né? A Bíblia é o livro texto da escola dominical. E aí, no primeiro subtópico, é o currículo adotado.
tá? Então, o currículo é aquele programa, né, de matérias, e aí separei a parte que diz assim: o currículo da ED, né, da escola dominical, preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível, tá? E sobre isso eu escrevi o seguinte: a escola dominical é como um seminário básico de teologia, e por isso é necessário a utilização ampla da Bíblia, tá? E aí eu acrescento, né, que no seminário avançado e o médio, eles usam outros livros também para ajudar o aprofundamento, tá? Mas num seminário básico, a Bíblia, ela é o principal foco, né? O principal material de estudo aí. E a escola dominical segue a mesma linha, né? Porque a escola dominical é semelhante a um seminário básico. Então ela tem que seguir essa linha. Então os professores, né? Não precisa você acrescentar muita coisa na aula, né? Você vai ministrar uma aula, você pode usar a revista que ela já vem, né, toda embasada na Bíblia, né? Claro que algumas revistas, aqui eu também leciono, né, e faço vídeos, comentários também da editora Betel, da Central Gospel. Então a gente vê que tem outros acréscimos, né? Mas aqui o da CPAD está seguindo essa linha, né? De a escola bíblica dominical, ela tem como currículo principal a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Bom, continuando aí, tá? Separei a parte que diz assim, ó: as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: é como se a Bíblia fosse o manual de utilização do crente na obra de Deus. Atualmente, alguns coaches gospel, né, passam muitas informações sobre conduta, e muitos crentes já nem consultam a Bíblia, tá? Então isso aqui é um alerta que eu dou, né? Porque a gente vê assim muito no meio cristão hoje, muitos ensinos mastigados já, né? Os coachings estão aí, eles passam, né, como se fosse regras de conduta, tá? Então muita gente já não lê mais a palavra de Deus, já não se utiliza da leitura da palavra, e a gente tem que trazer isso aqui para os alunos. Você que é professor, né, incuta isso na cabeça dos alunos, que eles precisam estudar a Bíblia diariamente, né? A Bíblia tem que ser como um manual, né? Isso aqui que a lição ela fala, né? Ela é como ela é como um manual para o nosso dia a dia, tá? Então isso aqui é importante, né? Porque os tempos que a gente vive é desse jeito, né? É muito difícil, muito complicado, e está tendo uma evasão não só da escola dominical, mas uma evasão da leitura bíblica, né? Muitos não leem mais a Bíblia. Continuando, aqui no 2 eu separei, no 2 o tema é a prática pedagógica, tá? Então a prática para ser utilizada no ensino, né? Separei aqui a parte que diz assim: o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, tá? Isso é importante. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: o aluno precisa ser instruído a conferir a informação que está sendo recebida, consultando na palavra. Deve ser instruído a buscar o conhecimento e formular a sua opinião, tá? Então, o que está falando aqui é o seguinte: não o ensino da palavra de Deus, a escola dominical, não é somente para transferir conhecimento, né? É como se fosse um pendrive, né? Você passando o teu conhecimento para o aluno. Não é isso, tá? É você estimular o aluno a emitir sua opinião, estimular o aluno a fazer sua pesquisa, estimular o aluno, né, a pesquisar dentro da palavra, da Bíblia, tá? Então isso aqui é importante para que o aluno não seja somente um ouvinte. Por isso, uma coisa interessante que se faz, que eu oriento os professores que se aconselham comigo, né? Eu estou sempre recebendo, né, muitos pedidos de aconselhamentos no WhatsApp, e eu oriento muitos professores a eles buscarem a interação com os alunos. Os alunos têm que participar da aula. Como se faz isso? Com perguntas, né? Estimulando o debate, buscando a opinião deles, tá? Isso aí é importante, porque os alunos precisam participar da aula,
tá bom? Continuando aí, né, dentro de prática pedagógica, separei a parte também que diz assim: estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, tá? Então, tudo isso aqui tem uma ideia de aplicação prática, né? Foi o que eu escrevi sobre isso. Sempre com a ideia de uma aplicação prática, os alunos devem ser impulsionados pelo professor ou professora a tomar atitudes de correção dos erros, né? Isso aqui é importante porque a aula dominical, ela tem, assim como a pregação, né? Ela tem o objetivo de levar o aluno a uma mudança de atitude, a um confrontamento, né? Com ideias, a fazer com que o aluno mude práticas, né? Ou que ele se pratique, né? Aquilo que está aprendendo. A ideia da escola dominical, assim como a da pregação, é de aplicação. No reino de Deus, né, todo conhecimento ele é para ser aplicado. Amém? Bom, Vamos para o tópico 3, né? O subtópico 3, e o tema desse subtópico é o padrão ético e moral, né? Então, nesse subtópico eu separei a parte que diz aí, né, os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável, tá? Aí sobre isso aí eu escrevi o seguinte: com o passar do tempo a sociedade vai mudando e alguns valores vão se perdendo ou se invertendo, né? Quer dizer que alguns valores, né, de certos passam a ser errados, mas os valores da igreja não mudam. Então isso aqui é importante, né? A sociedade ela vai mudando, tá? Só que o que acontece? Os nossos valores eles não podem mudar. E a escola dominical ela tem que ter esse foco em mostrar para os alunos que os nossos valores cristãos eles permanecem o mesmo da igreja primitiva e tem que ser este. A sociedade mudou, a sociedade está mudando. Então qual é a postura do crente? Ele deve buscar o mesmo material que os crentes usavam na igreja primitiva. Obviamente, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então ele tem que ler a palavra de Deus, ele tem que se moldar conforme a palavra de Deus, tá bom? Esse tipo de instrução o professor deve aplicar para a sua vida, né? O professor, você deve praticar isso aqui para quando você ensinar os alunos, você ter uma moral para poder falar, né? Você tem que você vai ter segurança nas suas afirmações. Por quê? Porque você pratica isso, tá? Então, temos que puxar o aluno nessa prática. Leitura da palavra, estudo sistemático da Bíblia, tá bom? E aplicação. Bom, continuando, separei a parte também que diz aqui: a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Sobre isso aí, eu escrevo o seguinte: às vezes aparece alguém nas mídias sociais afirmando que a palavra de Deus precisa ser atualizada ou revista, né? Porque já vi um camarada falando aí que a palavra de Deus não trata assuntos como, né, homofobia, né, como racismo e essas coisas aí que estão na modernidade, né? E aí, por causa disso, a Bíblia deveria ser reformulada ou ajustada, né? Isso aí está errado, nada disso. A palavra de Deus, embora ela não fale, por exemplo, sobre uso de drogas, eu sei muito bem que eu não devo usar drogas, porque a Bíblia, embora não fale disso, mas ela fala que eu sou templo do Espírito Santo. Então, os conceitos que ela me passa são conceitos que me cabem perfeitamente o entendimento de que eu não devo fazer uso de tais práticas. E não só drogas, muitas coisas, né? Muitas coisas aí, se eu parar para falar tudo aqui, a gente vai ficar um tempo aqui no vídeo. Mas muitas coisas a Bíblia vai nos dar um entendimento geral e não específico. Mas esse entendimento geral já me dá a base para eu tomar certas atitudes condizentes com o querer de Deus, tá? Bom, então vamos para o próximo aí, o tópico 2. A educação cristã
e a formação de leitores da Bíblia. No primeiro subtópico, o tema é conceito de educação cristã. Então, separei a parte que diz aí, o que significa literalmente guiar, instruir, né? Então, aqui é o seguinte, figuradamente o educador, ele é um guia, né? Ele é um guia, ele mostra o caminho. Então, quando você for dar a sua aula dominical, você deve entender isso aí, né? Que você, como educador, você é um guia, né? Você, daqueles alunos. Você vai mostrar para eles o caminho. Quem vai trilhar o caminho é eles, né? Isso é óbvio. Então, mas você deve se preocupar em mostrar para eles não somente o conhecimento, mas onde adquirir o conhecimento, né? Mostrar para eles como se estudar a palavra de Deus. Então, quando você apontar isso daí, eles por si mesmos, pela natureza que tem a palavra, né? E o que tem a escola dominical, eles mesmos vão se direcionar a isso. Claro que quem quiser, obviamente, né? Mas você, professor, fez a tua parte, tá bom? Isso é muito interessante, tá? O conceito de educação cristã. Bom, eu separei também a parte que diz assim, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Então, sobre isso aí eu escrevi, a educação cristã vai ser a instrução para se corrigir e controlar as paixões, que são sentimentos humanos que lutam contra a razão. Tá? Quando fala as paixões, não está falando de paixão por uma moça, né? No caso do homem, né? Nem por um rapaz. Ele está falando de sentimentos humanos, tá? Que tiram a tua atenção das coisas de Deus, que faz você se declinar para outros caminhos, tá? São as paixões da vida, né? Quais são elas, né? O amor, né? Ao dinheiro, tá? Aos bens materiais, tá bom? Todas essas coisas, né? Por exemplo, um jovem tem um sonho de fazer uma faculdade. Isso é uma paixão da vida dele, tá? Então, aqui, o conhecimento da palavra, ela vai corrigir os erros e controlar as paixões. Então, o que é controlar as paixões? Eu tenho uma vontade muito grande de fazer, né, cursar um nível superior ou comprar uma casa. Vamos colocar assim, comprar uma casa. Então, se eu não controlar as paixões, eu esqueço tudo, deixo o ministério, eu gasto dinheiro que é do meu orçamento, né, familiar, e acabo me enrolando, né, metendo os pés pelas mãos e me atrapalhando, porque eu não tenho controle da minha paixão, que é a vontade de adquirir uma casa, né? Aqui é uma suposição, tá? Então, controlar a educação cristã serve para fazer a gente controlar as paixões, tá? Fazer a gente pensar com a razão, tá? Isso aqui é muito interessante. Bom, continuando aí, né? Vamos para o 2, objetivos da educação cristã. Separei a parte aí que diz, né? Irmãos, lembrando aqui o seguinte, no vídeo aqui eu não coloco tudo, não falo tudo que eu coloquei no blog, tá? Por quê? Porque o vídeo não é longo, o vídeo é curto, ele tem no máximo aí 30 minutos, né? Alguns menos, tá? Então eu não vou tratar tudo que eu coloquei no blog. Então você no blog você vai ter um maior conteúdo e no vídeo aqui você tem uma melhor explicação. Então é legal você ver os dois, né? Tanto acessar o conteúdo do blog, como também assistir o vídeo aqui, né? Bom, no 2, objetivos da educação cristã, separei a parte que diz aí, trata-se de uma ordenação proclamadora e de um mandato educacional. Está se referindo, né, à ordem, né, a ordem de ir por todo mundo, né, a comissão. Bom, sobre isso aí eu escrevi o seguinte, sendo assim, entendemos que não é simplesmente pregar, mas principalmente ensinar, né? E aí eu coloquei aqui o que o Senhor Jesus falou. Então, a grande comissão não é simplesmente você pregar o evangelho, mas o principal de tudo é você ensinar a palavra de Deus. E aí eu separei o texto de Mateus,
Olha como Jesus fala, né? Portanto, ide, fazei discípulos. Opa, fazer discípulo é o quê? Então você ser um educador, né? Fazer discípulo, porque o que tem discípulo é o educador, né? O discípulo é o aprendiz, tá? Então fazer discípulo. E no outro verso, no verso 20, ele fala assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas. Aí eu grifei aí, ensinando e grifei fazer discípulos, tá? Então a ideia aqui é de ensinamento, né? O evangelho, ele deve ser ensinado, tá? Nós devemos ser mais educadores do que pregadores. Essa é a grande realidade, né? Bom, e aí separei a parte também que diz ganhar almas para o Senhor, para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, treinar o cristão para o serviço do mestre. Isso aqui são os 3 objetivos que está passando acerca da educação cristã, e aí eu separei para comentar sobre eles, né? Bom, e aí é o seguinte, esses 3 objetivos aqui, eles são alcançados com as escrituras sagradas. Vamos ver aqui cada um. Ganhar almas para Jesus. Esse objetivo você consegue aprendendo um mínimo de Bíblia, tá? Você tem que ter um mínimo de palavra de Deus. Então você vai ter que aprender alguma coisa de Bíblia, né? O segundo aí, que é desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Aí já é necessário um aprofundamento. Para você desenvolver a espiritualidade e aprimorar o seu caráter cristão, aí tu precisa, né, desenvolver se aprofundar no conhecimento da palavra, tá? Para desenvolver o caráter cristão, tanto teu como daqueles a quem você ensina, você precisa de ter mais profundidade na Bíblia para isso, tá bom? E o outro aí, o último, é treinar o cristão para o serviço do mestre, tá? Então, para isso aí, você tem que ter mais aprofundamento na palavra e também você precisa treinar, né? Praticar a palavra, ou seja, fazendo parte da obra de Deus, colocando já a mão no arado, né? Porque a parte prática no evangelho já é com a mão no arado, já é trabalhando para Jesus, tá bom? Bom, vamos pular o 3 aí e vamos para o tópico 3 que diz, é preciso ler a Bíblia diariamente, tá? Separei a parte, não, quer dizer, vamos aí dentro desse tópico, o subtópico 1, a leitura e a disciplina cristã. E aí sim, eu separei a parte que diz assim, a disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras, tá? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte, dessa forma, ter disciplina significa ter a capacidade de seguir e obedecer regras, tá? Então quando a gente fala assim de alguém, pô, fulano, né, tem disciplina, ou é disciplinado, quer dizer que ele tem a capacidade de seguir regras, né? Ele tem esse hábito, esse costume, por isso ele é uma pessoa disciplinada. Quando fala de leitura da palavra, né? Disciplina de leitura, quer dizer que a pessoa tem a disciplina de seguir uma regra de leitura, tipo, né? Ele programa um horário para ler, né? Ele programa metas e objetivos. Não, esse mês eu vou ler o livro tal, mês que vem eu leio o livro tal. Então, ele tem uma disciplina pessoal na leitura da palavra, né? Então, isso aqui é a disciplina, a leitura e a disciplina cristã, né? Bom, aqui separei também a parte que diz prática das disciplinas cristãs, dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Aí sobre isso eu escrevo essas 3 disciplinas chamadas de devocionais que todo crente deve praticar. Os que se desviam são aqueles que deixam essas disciplinas, né? Deixam essas práticas devocionais, tá? Porque essas práticas devocionais é o que dá fortalecimento para o cristão. Hoje a gente vê um evangelho de pessoas, de irmãos, que não praticam isso aqui. Que práticas devocionais que nos fortalecem? Leitura da palavra, né? Oração e jejum. Então, muitos crentes se enfraquecem porque não praticam isso,
né? Hoje em dia nós vemos o evangelho que não cobra mais isso. E eu até falo que eu sou do tipo raiz, né? Eu sou crente do tipo raiz, tá? Eu aprendi isso aqui. Quando eu era jovem, eu chegava no culto, no culto, né? O pastor cobrava que a gente, se chegou atrasado, tinha que ir lá para ficar um tempinho na oração antes de entrar no culto. Tinha isso. Eu lembro, aprendi dessa forma. Eu lembro de cultos de oração que era oração de verdade, não era um pouquinho de joelho e daqui a pouco conversando, não. Era oração mesmo, era horas na oração, tá? Eu participei de vigílias que eram 3, 4 horas direto na oração, tá? Então isso aqui são práticas devocionais para a nossa vida, que a gente precisa praticar, né? Que a gente precisa colocar em atividade. Bom, vamos pro 2, perdão, aí, né? 2. No subtópico 2, o título é A Leitura e o Aprendizado. Separei a parte que diz aí: uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Tá? Aí, claro, sobre isso eu escrevi que, obviamente, se for uma leitura com atenção, né? Então, quando você, professor, vai estimular os seus alunos à leitura, ao aprendizado, né? Você deve estimular eles a ler com atenção. Então, com isso, a mesma regra que o Senhor Jesus passa, né, ali acerca da oração, de você ir, fechar a porta do quarto, aquilo ali é para você ter atenção na oração, para você ter o máximo de aproveitamento na oração, tá? O máximo de ligação com Deus. E a mesma coisa é a leitura da palavra, pode ser aplicada a mesma regra, tá? Outro dia eu vi um irmão que ele ia para o portão da casa dele e ali ele abria a Bíblia e ficava lendo. Só que ele não vai conseguir aprender muita coisa com isso, porque ele fica lendo, aí passa alguém falar com ele, aí passa um carro, ele dá uma olhada, então ele já tira, tudo ali vai tirar a atenção dele, né? Então, como é que eu devo fazer? Vai no seu quarto. Alguns, como eu, por exemplo, gosto muito de ler ou quando acordo, ou na madrugada, né, quando tá tudo silêncio na casa, tá? Então isso aí a gente tem que ter uma prática de leitura aonde essa leitura vai ter aproveitamento, tá? Bom, então vamos aí para o próximo. Eu separei, né, também a parte que diz assim, ó: por isso o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Então sobre isso aí eu escrevi o seguinte: somente aplicando o que se aprende é que se consegue guardar o conhecimento no coração. Isso aqui é muito interessante, né? Se você praticar aquilo que você aprendeu, você tem mais chance de guardar. Tem uma faculdade mental que eu não sei bem o nome dela, mas ela é o seguinte: quando você dorme, a sua mente, o processo do sono, né, faz com que a sua mente, algumas informações que você pegou no dia a dia, sejam deletadas da sua mente. Você vai esquecendo naturalmente, porque são informações que você não utiliza, tá? E para que a sua mente não seja cheia de informações e fique uma bagunça dentro da sua cabeça, né? Para isso é deletar essas informações. O seu HD, que é a sua cabeça, vai ficando, né, compactadas as informações. E só as informações necessárias vão ficar na sua cabeça, tá? Que informações que vão ficar? As que você pratica, as que você colocou em prática. Porque o seu cérebro entende que aquelas informações são úteis. Então tem que ser guardada. Como é que você consegue se lembrar de certas coisas da sua infância? Porque foram coisas que você praticou, né? E por isso você consegue se recordar mais facilmente, tá bom? Por que alguns, aqui a título de conhecimento, né? Algumas pessoas se esquecem muito das coisas, porque às vezes ela dorme pouco, né? E esse processo de sono que faz com que ela delete informações que não são úteis, não acontece de forma ruim, né? E aí essa pessoa fica com a sua cabeça embolada e aí ela acaba não esquecendo, né? Acaba desenvolvendo esquecimento, tá? Bom, então vamos aí,
né, para o próximo, a leitura e o devocional, no tópico 3, no subtópico 3, a leitura e o devocional, e aí eu separei a parte que diz assim, ó, inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica, é aquele devocional que eu falei. Bom, aqui é o seguinte, sobre isso eu escrevi que é como um culto normal, mas é feito por cada crente individualmente. A lição está falando assim, essa prática do devocional, né, que é o seu culto normal, o seu culto individual que você deve fazer com Deus. Eu falei que a gente precisa se fortalecer, e para se fortalecer espiritualmente nós temos que praticar esse devocional aqui, tá? Leitura da Bíblia, tá? Louvor, oração. Eu coloquei jejum, né, na outra parte que eu comuniquei, mas também o louvor também é importante, tá bom? Vamos aí também para o próximo. Separei também a parte que diz assim, ó, o conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé. Bom, aí é o seguinte, né? Periódicos são aquelas publicações que são feitas periodicamente, tá? Então, você pode aprimorar o seu conhecimento bíblico lendo alguns tipos de revistas, jornais, tá? Por quê? Principalmente você tem que ler os conteúdos cristãos, né? Mas você pode também acrescentar conteúdos seculares, como o conhecimento que eu acabei de passar sobre o sono. Isso aí é porque eu li em algum lugar, tá? Então a gente tem que, nós professores de escola dominical, tem que ter conteúdos para passar para o aluno. Isso aqui é muito importante, tá bom? Bom, então vamos chegando aí à nossa conclusão, né? Para finalizar essa parte aqui de instrução. Na conclusão, eu peço que você leia a conclusão com os alunos, faça a correção do questionário, agradeça aí pelo trimestre que está se encerrando, convide para o próximo, se já tiver a revista, passe aí a revista, apresente aí para os alunos, tá? Isso é muito importante. Então, eu peço que você deixe aí o seu like, não se esqueça, né? Se inscreve aí no canal e vamos aí divulgar esse canal aí para o povo de Deus conhecer, né? Uma excelente aula para você, que Deus abençoe a sua vida e a sua família.